Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro cancela carnaval por causa da chuva. Câmara cria grupo para analisar proposta da reforma tributária. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. O governo de São Paulo derrubou a obrigatoriedade do comprovante de vacina contra a Covid-19 para o acesso a locais públicos e privados. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Carolina Abelim. Ela traz os detalhes para a gente. Oi, Carol, boa noite. Olá, boa noite para você, Celso, e também para quem nos acompanha. Pois é, a partir de agora, o comprovante de vacinação passa a ser obrigatório apenas para os profissionais de saúde. Isso porque eles atendem pacientes, pessoas do grupo de risco e que podem desenvolver a forma mais grave do coronavírus. A iniciativa foi de 16 deputados que criaram o projeto de lei que foi sancionado, então, pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas. Em uma rede social, ele disse que tomou a vacina, que defende a importância da imunização, mas que também defende a liberdade. Disse ainda que o Estado vai reforçar as campanhas de conscientização e garantir que as doses estejam disponíveis para todos. São Paulo tem o melhor índice de cobertura vacinal do país, com mais de 90% das pessoas que podem tomar a vacina já protegidas. Celci. Obrigada, Carol. A Polícia Federal e o Exército apreenderam nesta quarta-feira 68 fuzis e 12 revólveres em 2 lojas de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As armas estavam à venda, mas as lojas haviam perdido a autorização para vender armas de fogo. 4 pessoas foram presas, inclusive um policial federal aposentado. Os detidos vão responder por comércio e posse ilegal de arma de fogo. As penas podem chegar a 12 anos de prisão. E a Prefeitura de São Gonçalo cancelou o carnaval por causa dos estragos provocados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Os bombeiros ainda procuram por 2 desaparecidos nos temporais que atingiram a região metropolitana do Rio. O Pedro Paulo Filho chega agora com as informações para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Celso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, todos os shows e desfiles de escolas de samba que estavam previstos para 7 bairros de São Gonçalo estão suspensos. E a cidade continua em estado de emergência. Segundo a Prefeitura, no momento, a prioridade vai ser o atendimento aos moradores e a manutenção e limpeza do município. Nessa quarta-feira, equipes de busca encontraram o corpo de Rosilene Pereira Santiago, de 34 anos. Foi a segunda morte confirmada desde o temporal de segunda-feira. O marido dela e a filha, de 4 anos, continuam desaparecidos. A Prefeitura pretende divulgar uma nova data para o carnaval. Salsi. Obrigada, Pedro. E pelo menos 12 pessoas ficaram feridas no tombamento de um ônibus agora à noite, na zona oeste do Rio. Os passageiros foram socorridos por motoristas de veículos de passeio e pedestres que passavam pelo local. Alguns precisaram ser retirados pelas janelas. Segundo testemunhas, um carro invadiu a pista exclusiva para ônibus e obrigou o motorista a fazer uma freada brusca. De acordo com os bombeiros, não foram registrados ferimentos com gravidade. A Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para analisar a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária. O Matheus Escavazini tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Oi, Matheus. Boa noite, Salsi. O grupo vai ser formado por 12 deputados e a análise vai durar inicialmente 3 meses. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 90 dias. Inicialmente, a PEC da reforma tributária deve tratar dos impostos sobre o consumo. A proposta cria um imposto único sobre bens e serviços, substituindo a PIS/COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. A União, os estados e municípios poderiam definir suas alíquotas. A previsão é que o parecer seja apresentado até maio. Apesar disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, admitiu que o assunto não é fácil e que é preciso aprovar uma reforma possível ainda esse ano.
Agora à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de um jantar com empresários para tratar da reforma tributária. E, na saída, falou com a imprensa. Vamos ouvir. Eles sabem, muitos aqui são industriais e sabem que o Brasil está se desindustrializando por conta de um sistema tributário caótico que gera muita insegurança jurídica para eles que pagam e para nós que recebemos. O autor do massacre em um supermercado de Buffalo, no estado americano de Nova York, foi condenado à prisão perpétua. Durante a audiência, Peyton Gendron, de 19 anos, ouviu o discurso de familiares das vítimas, até que um homem avançou em direção ao atirador. Ele foi contido por policiais. A sessão foi cancelada, mas a sentença já havia sido anunciada. Peyton foi considerado culpado por mais de 15 crimes, entre terrorismo doméstico e homicídio com crime de ódio. No ano passado, ele matou 10 pessoas em um supermercado. E ainda nos Estados Unidos, um homem que cumpria prisão perpétua há quase 30 anos teve a condenação anulada. O juiz considerou que 2 testemunhas apresentaram provas convincentes de que Lamar Johnson não era culpado por um assassinato em 1994 e então anulou a sentença de prisão perpétua. Lamar deixou o tribunal sorrindo depois de passar 28 anos preso por um crime que não cometeu. Os Estados Unidos vão definir nas próximas semanas o valor a ser destinado ao Fundo Amazônia. A informação foi confirmada pela embaixadora norte-americana Elizabeth Frawley durante entrevista coletiva nesta quarta-feira em Brasília. A contribuição dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia foi anunciada após o encontro entre os presidentes Lula e Biden em Washington na semana passada. Mas o valor ainda não foi informado e depende de análise pelo Congresso dos Estados Unidos. A embaixadora disse que o país quer formalizar parcerias com o Brasil em áreas como clima, o combate ao racismo, governança global e no Conselho de Segurança da ONU. Elizabeth Frawley também confirmou que o presidente Joe Biden aceitou o convite de Lula para vir ao Brasil. Mas a visita ainda não tem data prevista. Antes disso, representantes dos 2 países farão visitas diplomáticas nos próximos meses. Outro assunto de destaque no encontro entre os 2 presidentes foi a defesa da democracia. Os 2 falaram sobre o efeito da desinformação e da informação errada. O presidente Biden vê o presidente Lula como um líder regional e global e quer trabalhar com ele para defender a democracia ao redor do mundo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todas as decisões judiciais que autorizavam o acesso a armas, contrariando o decreto do presidente Lula, publicado logo no primeiro dia do mandato. Para o ministro, as regras do novo governo buscam frear a facilitação do acesso a armas de fogo e não são inconstitucionais. A decisão liminar atende a um pedido da Advocacia Geral da União e vai ser levada para análise dos outros ministros da Suprema Corte. O governo federal e o Congresso discutem uma forma de regulamentar as redes sociais com o apoio do Judiciário. Para autoridades dos 3 poderes, essa medida poderia ter evitado o quebra-quebra em 8 de janeiro e pode evitar ataques à democracia no futuro. A discussão não é nova. E já existe um projeto de lei aprovado pelo Senado que aguarda a votação na Câmara dos Deputados há mais de 2 anos. O Tribunal Superior Eleitoral também tem propostas de combate à desinformação, conteúdos de ódio e discursos antidemocráticos para levar ao Congresso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, é favorável à regulamentação das plataformas digitais. Não há, obviamente, nenhum cerceamento à liberdade de expressão, mas há a compreensão de que liberdade de expressão absoluta não existe. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Código Penal. A discussão ganhou força depois dos ataques de 8 de janeiro. A Polícia Federal ainda tenta identificar autores de panfletos compartilhados na internet que convocavam os participantes para o que chamavam de tomada de poder. A Polícia Federal também avança para descobrir de onde saiu a minuta de um decreto golpista encontrado na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres.
A partir de um código invisível que impressoras deixam em papéis, os investigadores vão tentar localizar quem poderia ter escrito o rascunho do decreto. A PF já colheu as impressões digitais da minuta. Na terça-feira, o documento foi mantido pelo TSE em investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta, o portal R7 confirmou a existência de um relatório sigiloso do Gabinete de Segurança Institucional, em que a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, alerta o governo federal sobre a possibilidade de eventuais ataques extremistas em Brasília. O relatório foi enviado à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. E o deputado Orlando Silva se reuniu nesta quarta-feira com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar do PCdoB de São Paulo é relator do projeto de lei conhecido como o PL das Fake News. A expectativa do deputado é que o projeto seja votado até o mês que vem na Câmara. Olha, combater a desinformação é um desafio. O mundo inteiro discute isso. Nós temos um projeto de lei que na Câmara dos Deputados debate como combater as fake news, como estimular e defender a liberdade de expressão. E a experiência do Tribunal Superior Eleitoral é muito grande, é muito importante. O ministro Alexandre de Moraes conhece da matéria, tem resoluções que ele liderou no TSE, e a nossa expectativa é que a lei brasileira incorpore as melhores experiências e aprendizados, inclusive vividos na eleição. Eu nutro a expectativa de que ainda no mês de março nós possamos discutir e aprovar no plenário, porque foram 3 anos de debates. É a hora de nós darmos uma resposta e a sociedade exige ainda mais depois dos fatos tristes vividos no Brasil no 8 de janeiro. Então eu creio que é urgente que nós possamos dar uma resposta e debate aconteceu. É a hora de decidir. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, vai presidir o PL Mulher. O anúncio foi feito pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. Ele afirmou que a missão de Michele será viajar pelo Brasil para atrair mais filiadas e aumentar a participação feminina na política. A Argentina abriu uma investigação para apurar uma rede criminosa que estaria oferecendo um serviço de turismo de parto para grávidas russas. A polícia chegou a fazer uma operação de busca e apreensão na casa de suspeitos de cobrar o equivalente a R$100 mil de russas que queiram dar à luz no país. Uma movimentação fora do comum levou o governo argentino a investigar o caso. Em apenas 3 meses, mais de 5.800 grávidas russas entraram na Argentina, incluindo 33 em um único voo. O objetivo seria conseguir a cidadania do país e garantir um passaporte com acesso a países sem a necessidade de visto. A União Europeia aprovou o 10º pacote de sanções contra a Rússia, isso às vésperas de 1 ano da guerra da Ucrânia. Segundo o bloco, a medida terá um impacto negativo equivalente a 60 bilhões de reais na economia russa. O objetivo é proibir que sejam enviados para o país componentes eletrônicos e materiais de construção. Também serão punidos os propagandistas do governo de Vladimir Putin e comandantes militares russos. O pacote ainda inclui sanções contra o Irã pelo apoio à Rússia na guerra. As Filipinas e os Estados Unidos vão reforçar os exercícios militares conjuntos diante das crescentes tensões com a China. Vamos agora até a Ásia conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Ela tem as informações. Oi, Silvia, boa tarde. Oi, Salsi. Boa noite para você e a todos. Os 2 países realizam exercícios militares anualmente, mas desta vez a operação deve incluir um número maior de soldados do que os cerca de 9 mil que participaram no ano passado. A operação planejada para o 2º semestre vai ser a maior manobra militar entre os 2 países desde 2015. O presidente filipino, Ferdinand Marcos, convocou na terça o embaixador da China para expressar preocupação com as atividades chinesas no mar envolvendo territórios disputados pelos 2 países. No começo do mês, a China usou um laser militar contra um navio filipino. O ato gerou protestos por parte dos governos da Austrália, Japão e Estados Unidos. Em resposta, o Pentágono afirmou que vai reforçar a capacidade militar com as Filipinas. Os soldados americanos vão ter maior acesso às bases militares no país. Volto com você, Salsi. Obrigada, Silvia. Hora de falar de futebol. Pelo Paulistão, o São Paulo fez o melhor jogo da equipe no ano. Pior para a Inter de Limeira. O Jean Brandão conta pra gente como foi essa partida. Oi, Jean.
Olá, boa noite, Salsi. Foi uma noite de gala para o São Paulo. O torcedor do Tricolor saiu aqui do Morumbi feliz da vida porque teve goleada. O primeiro gol do jogo foi marcado por Caio Paulista. A Inter de Limeira empatou em seguida com João Paulo. Neste momento, o torcedor ficou impaciente por causa da troca de passes do São Paulo. Faltava objetividade. Até que o Wellington Rato fez 2-1 ainda no primeiro tempo e o torcedor ficou mais tranquilo. No segundo tempo, teve mais São Paulo. Galopo fez 3-1 para o Tricolor e agora é um dos artilheiros do Campeonato Paulista, com 6 gols marcados. O quarto gol do Tricolor foi uma pintura. Pedrinho deu um elástico, chutou no canto e fez 4-1. O último gol do jogo foi marcado por Pablo Maia, que acertou um chutaço de longe, acertou o ângulo e fechou o placar. São Paulo 5, Inter de Limeira 1. O São Paulo volta a jogar na terça-feira, fora de casa, em Sorocaba, contra o São Bento, e a Inter de Limeira joga no sábado contra o Água Santa. Salsi. Obrigada, Jean. Tivemos ainda mais 3 jogos pelo Paulistão. O São Bernardo venceu e segue na vice-liderança do campeonato. Mesmo jogando em Campinas, o São Bernardo se impôs e venceu o Guarani sem dificuldades. Christian abriu o placar. Pouco depois, Matheus Regis aumentou a vantagem. Rodrigo Souza fez o terceiro, depois da bobeada do goleiro do Guarani. O Bugre diminuiu com Gênison, completando linda jogada de Giovanni Augusto. Antes do intervalo, Henrique Lordello bateu de fora da área e fez São Bernardo 4-1. No segundo tempo, o São Bernardo diminuiu o ritmo, mas fez mais um, de novo com Christian. Final, São Bernardo 5, Guarani 1. Foi a 4ª vitória consecutiva do time do ABC Paulista. Em Diadema, na Grande São Paulo, o Água Santa recebeu e venceu o Red Bull Bragantino. 1-0, gol de Bruno Mezenga. No Canindé, Portuguesa e Ferroviária fizeram um confronto dos 2 lanternas do Paulistão. Madison marcou para a Lusa. E Pablo deixou tudo igual. Final 1-1 e os 2 times seguem na luta para escapar do rebaixamento. E nesta quarta-feira tivemos também mais 2 partidas pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Vamos aos gols. O Benfica viajou de Portugal até a Bélgica para enfrentar o Bruges. Gonçalo Ramos sofreu pênalti, João Mário cobrou e fez o primeiro dos portugueses. O segundo foi do brasileiro David Neres, que estava atento, roubou a bola e fez o gol. Final 2-0 e boa vantagem do Benfica para o jogo da volta. Na Alemanha, o Borussia Dortmund derrotou o Chelsea. Depois do escanteio para o time inglês, a bola ficou com ADM. Ele puxou o contra-ataque, passou como quis pela marcação e fez o gol da vitória do Borussia, 1-0. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.